Olá, vamos dar continuidade ao desfrute do livro Sucesso e Fracasso de um Líder? A mensagem desse capítulo tem como título A Sabedoria e Retidão. A base desse tema, em 1 Reis 2, do 12 ao 46, é toda uma narrativa para estabelecer uma transição e cumprir a palavra de Deus. A narrativa nos mostra Davi passando o seu reinado para Salomão, em um processo muito turbulento e difícil, com ameaça de conspiração e rumores de traição, que era de fato a intenção do seu meio-irmão Adonias para tomar o reino. Adonias representa aqui um usurpador, como um anticristo. Então, vemos Deus conduzir todas as coisas, preservando as promessas feitas a Davi e tratando com todas as coisas que não foi resolvida no seu reinado, para que Salomão tivesse no seu reino, conforme Deus já havia predito, próspero e de paz. Salomão é um tipo de Cristo, um rei escolhido por Deus. Ele era um pacificador. Ao contrário de um pacificador, ele trata dos problemas para ter paz. Já o pacifista decide manter as coisas como estão para obter a paz. Passando alguns tempos, Adonias procura a mãe de Salomão, dizendo que ela bem sabia que o reinado era dele, mas o Senhor transferira para Salomão, parecendo que Deus tinha se enganado. E pediu também que ela intercedesse por ele, pedindo a sunamita como sua esposa. Mas uma estratégia de tomar o reinado, de usurpar o reino, o trono. Adonias, ele se mostra arrogante e mentiroso. Betseba, quando ela procura seu filho, relata o pedido de Adonias, Salomão, ele externa sua ira. Vamos ver essa passagem, 1 Reis 2, 22. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua mãe: por que pedes Abissag a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sumo sacerdote, e para Joabe, o filho de Zeruia. Aqui Salomão, ele externa a sua ira contra todas as pessoas que se juntaram a Adonias. Que todos esses acontecimentos sirvam de advertência para nós. Vamos ver o que diz aqui em Gálatas. Em Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém. Salomão, ele guardou bem as últimas palavras de seu pai. E pouco a pouco começou a afastar de si todos os seus adversários. Após ter mandado matar Adonias, disse que o sumo sacerdote Abiatar era digno de morrer, mas não o mataria, por causa da sua posição e também a sua fidelidade ao seu pai Davi. Abiatar não ponderou a sua posição. Vejamos aqui também o que acontece a uma pessoa que está representando o Senhor. Em Lucas 12, 48b. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Senhor Jesus. Então, Abiatar, ele foi expulso, onde não mais poderia exercer o seu sacerdócio. Vemos aqui, irmãos, a importância de mantermos fiéis e retos ao cargo que o Senhor nos comissionou. Davi também instruiu Salomão contra Joabe, que era um comandante do seu exército, um líder à frente. Porém, na transição, ele se opõe à vontade de Deus e se junta a Adonias. Por causa de Joabe também, tinha uma culpa de sangue sobre a casa de Davi. Quando Joabe soube o que ocorreu com Abiatar, ele correu e segurou as pontas do altar. Aqui nós não sabemos se por arrependimento ou uma idolatria.
mas ali mesmo ele morreu. Ao que tudo indica, todos os que não eram favoráveis a Salomão estavam condenados à morte. E quanto a nós, como portaríamos? Será que estamos com o coração sempre temente ao Senhor? O Senhor conhece o que está em cada um de nós. Quanto a Simei, que também morreu, ele tinha amaldiçoado Davi quando fugia do seu filho Absalão. Davi aparentemente perdoou, mas posteriormente incumbiu Salomão a exercer vingança sobre Simei. Podemos aqui precipitadamente querer criticar a ação de Davi, mas quanto tempo nós ficamos remoendo uma ofensa? Em Mateus 18, 22 nos diz que não basta perdoar 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Uma vez eliminados seus adversários, a Bíblia nos diz que Salomão amava o Senhor, porém ainda sacrificava nos altos e queimava incenso. O Senhor aparece em sonho a Salomão, que abre o seu coração e expõe os seus sentimentos de gratidão e pede sabedoria. E quanto a nós que amamos a Deus, irmãos, onde que o adoramos? Será que estamos em uma posição correta? Que o Senhor ele nos ensina aqui em João 4, 23, parte A. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Senhor Jesus, assim como Salomão, que nos despertemos e baseado na visão que de Deus recebemos, subamos, irmãos, porque esse riquíssimo Rei vive em nós. Cristo é a sabedoria. Aleluia. Irmãos, se você gostou dessa mensagem, eu quero indicar a vocês a mais se aprofundar na palavra com relação a esse livro, Fundamentos da Liderança Cristã. Aqui você vai ter mais entendimento com relação à liderança. Que o Senhor possa continuar te abençoando. E eu peço a vocês, se de fato vocês gostaram, dê um like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que o Senhor continue o abençoando. Deus abençoe.